Olá, meu nome é Felipe Carneiro, sou médico radiologista e agora eu vou mostrar para vocês a avaliação ultrassonográfica do quadril. Muita gente acaba achando que a avaliação do quadril ela é muito limitada. Realmente, algumas patologias intraarticulares a gente não consegue avaliar com precisão. Lesões labrais também fica um pouco limitado, a ressonância acaba sendo um método melhor, mas muitas coisas a gente consegue ver pela ultrassonografia. E eu vou tentar mostrar aqui para vocês todas elas, podem me acompanhar. Eu vou trabalhar com um transdutor de 12 MHz, lembrando que o quadril é uma estrutura mais profunda, então o transdutor de 12 ele é suficiente para avaliar a maioria das coisas. Às vezes, pacientes com biotipo desfavorável, a gente utiliza até o transdutor convexo para fazer essa avaliação, transdutores aí de menor frequência, lembrando que transdutores de menor frequência têm uma maior penetração, porém eles acabam perdendo resolução na superfície. Então a gente vai começar a avaliação do quadril. O quadril anterior, a gente vai avaliar o recesso articular para a pesquisa de derrame articular. Então aqui a gente localiza a articulação coxofemoral, aqui a cabeça do fêmur, aqui o acetábulo, então a gente vê muito bem aqui a articulação coxofemoral. O tendão que passa aqui tanto passa ligamento como tendão, mas é o tendão do ilio-psoas. Se a gente girar aqui na transversal, a gente consegue ver aqui o tendão do ilio-psoas, parte dele, né? O ventre muscular aqui do ilio-psoas. Do lado aqui do ventre muscular do ilio-psoas, a gente tem o ventre do reto femoral. Aqui a gente vê a cabeça indireta do reto femoral. Cabeça indireta do reto femoral, o tendão do reto femoral, ele vai se originar aqui na espinha ilíaca antero-inferior, então espinha ilíaca antero-inferior, aqui eu estou no osso da bacia. Tendão do reto femoral, aqui a gente vai procurar entesófito, jogador de futebol tem bastante entesopatia aqui da origem do reto femoral. E a gente acompanha aqui o ventre muscular. O ventre muscular do sartório. Então aqui a gente consegue ver 3 ventres musculares, né? O ilio-psoas, o sartório e o reto femoral. Olha o tendão intramuscular do sartório. Que aqui ele vai se originar na espinha ilíaca antero-superior, né? Então, o tendão do bíceps na espinha ilíaca antero-inferior, do sartório na espinha ilíaca antero-superior. E aqui o ilio-psoas. E o ilio-psoas ele vai se inserir no tubérculo, no trocânter menor do fêmur, que é uma estrutura mais profunda. Então, normalmente a gente não consegue caracterizar. Então, a gente avaliou aqui a coxa femoral. Lembrando que aqui a gente não consegue visualizar bem o labrum, né? Então, as patologias labrais, os SLEPs, as degenerações, vão ser melhores avaliadas pela ressonância. É óbvio que se a gente tiver aqui um cisto saindo aqui próximo ao nível do labrum, a gente pode inferir que pode ser um cisto labral. Aqui vamos aumentar um pouquinho a nossa profundidade para a gente avaliar o recesso articular, que é onde a gente vai pesquisar o derrame articular. Então aqui a gente consegue ver o recesso articular, aqui o colo femoral, a cabeça do fêmur, o colo femoral e a cápsula articular. Ela tem um folheto superficial, um folheto profundo. A separação desses folhetos com a presença de líquido vai ser característica de derrame articular do quadril. Uma outra estrutura no quadril anterior que a gente consegue ver é o tendão dos adutores. Então a gente dobra um pouquinho mais, abre um pouquinho mais a coxa, faz uma rotação externa. A gente localiza essa musculatura adutora aqui no meio da coxa. Então a gente localizou a musculatura adutora e a gente vai em direção, aponta o nosso transdutor em direção à sínfise púbica. Vou pedir para você puxar um pouquinho só, assim, para cima. Isso, perfeito.
Então aqui a gente vai em direção a gente localiza. Lembrando que a avaliação do pubis pode ser feito também pelo abdômen. Vou mostrar para vocês o pubis pelo abdômen. Vou colocar um pouquinho mais de gel aqui no transdutor. As pubalgias, principalmente jogador de futebol, a gente consegue ver bastante irregularidade. Aqui a gente tem o pubis. Então aqui a porção aqui do lado direito, lado esquerdo, o ligamento púbico. E a gente consegue avaliar aqui o pubis. Pelo abdômen. E o tendão comum dos adutores, a gente vai visualizar aqui a eminência púbica, a musculatura adutora e a origem aqui dos adutores. Aumentar um pouquinho aqui a minha profundidade, a gente consegue ver a musculatura superficial, o adutor longo, adutor curto e adutor magno. Aqui ficou melhor, adutor longo, adutor curto e adutor magno. E o tendão dos adutores. A última estrutura que eu quero mostrar para vocês aqui nesse compartimento anterior é a origem da banda iliotibial, que a gente vai palpar a espinha ilíaca antero-superior e vai colocar aqui o transdutor. Aqui é uma estrutura mais superficial. Ela está muito relacionada a pacientes corredores, maratonistas, às vezes evoluem com uma tendinite, com uma entesopatia dessa banda iliotibial proximal, e eles vão vir com uma dor bem localizada, então é fácil de diagnosticar. Então o tendão aqui da origem da banda iliotibial proximal. Agora a gente vai para a parte mais importante, que é a avaliação do trocânter maior do fêmur. Então pode deitar de lado, virado para lá. Então a gente vai avaliar a anatomia do trocânter maior do fêmur, vamos avaliar o tendão do glúteo mínimo, o tendão do glúteo médio e a topografia da bursa trocantérica. Para localizar, que a gente vai aumentar aqui a nossa profundidade, a gente localizou o fêmur com a sombra acústica, a gente vai superficializando até a gente chegar no trocânter. Vamos estudar primeiro a anatomia do trocânter maior. Aqui a gente vê a faceta anterior, a faceta lateral e aqui a faceta póstero-superior. Na faceta anterior, a gente vai ter a inserção do glúteo mínimo. Na faceta lateral e póstero-superior, a inserção do glúteo médio. Então aqui o glúteo médio e aqui o glúteo mínimo. Percebam que algumas fibras do glúteo mínimo vão além até essa faceta lateral e elas se cruzam com o glúteo médio. Isso ocorre da mesma forma no ombro, no manguito rotador, quando o supraespinhal tem intersecções de fibras com o infraespinhal.
Então a gente pode fazer uma analogia do ombro com o quadril. São ambas articulações triaxiais. Um é o manguito rotador, que é o ombro, e o quadril manguito abdutor. Então o glúteo mínimo e o glúteo médio. A bursa trocantérica é uma bursa virtual. Então a gente não vai caracterizar no exame normal. Mas quando ela tiver distensão líquida, a gente vai conseguir observar essa bursa trocantérica. E essa linha hiperecogênica que é a fáscia lata. Lembrando que a fáscia lata ela passa muito próxima ao trocânter e pode sofrer um processo de atrito. A síndrome dolorosa do trocânter maior, ela está relacionada a essas patologias dos glúteos, da bursa trocantérica e da fáscia lata. Então, a avaliação de rotina do quadril, a gente vai avaliar o compartimento anterior, sobretudo a pesquisa de derrame articular, e o quadril lateral. As outras estruturas que eu mostrei, a gente vai avaliar em situações específicas. Para a gente finalizar, a gente vai tentar mostrar para vocês a origem dos isquiotibiais no quadril posterior. Então vai deitar de barriga para baixo. E aqui a gente pode avaliar de duas formas, a gente pode procurar os isquiotibiais. Lembrando que são estruturas mais profundas. Então é um pouco mais limitado a avaliação pelo ultrassom realmente. E lembrando que os isquiotibiais, em sua origem, aparecem mais hipoecogênicos pelo ultrassom. Então a gente sempre faz uma avaliação comparativa com o contralateral, sobretudo se o paciente não tiver queixas bilaterais. Então se a gente colocar o transdutor aqui no meio do glúteo, apontando para o isquio, a gente consegue ver a tuberosidade isquiática e os isquiotibiais aqui se originando. Aqui a gente não consegue discernir qual que é o componente do semimembranoso e o componente do bíceps e do semitendíneo, mas a gente consegue avaliar o isquiotibial. Então, apesar do quadril ser um exame, uma articulação mais difícil de ser avaliada, vocês veem que a gente consegue avaliar muitas estruturas e ajudar o médico solicitante na tomada de decisão, na conduta melhor para o paciente. Com isso, a gente encerra a avaliação ultrassonográfica do quadril. Até a próxima. Obrigado.